Oi, Ei, amiga! paz Chatana! do Senhor! Tá todo mundo vendo e Amor! ouvindo, gente? Acredito que sim. Ah, Eu estou te vendo e ouvindo muito bem. Glória a Deus. tô Muito aqui com bem. os meus filhos, ó. Bênção pura. Muito Benção feliz de pura. estar aqui. Eu te agradeço o convite, Monique. Assim, eu tô vendo vários dias, às vezes eu não consigo ver o tempo todo, aí eu entro um pouquinho, compartilho, aí saio correndo para resolver uma coisa, mas está sendo bênção mesmo, assim, estou muito feliz por tudo que Obrigada. Deus tem feito durante esses dias. Tenho visto, né, que o Sérgio, a Tassiane, o pessoal tá lá do grupo, tá todo mundo presente aqui Verdade. também. É isso Verdade. aí, a gente tem que aproveitar, né, esses momentos assim para nos alimentar da palavra, do conhecimento. Eu acho que Deus reservou esse tempo para que a gente possa fazer isso, né? Porque quando Com que a gente certeza. imaginar na tira normal da gente que eu ia estar um sábado o dia inteiro, que nem eu fiz, você Verdade. vários dias, e as pessoas Verdade. podendo acompanhar, não Verdade. tinha, não teria como. E Deus Verdade. separou, eu acho que é o momento assim para o Ministério Infantil da gente refletir muito assim da importância da gente, né? Sem dúvida. Porque as pessoas acham que tem domínio de tudo, que está no controle de tudo, eu faço, eu aconteço, que dinheiro é que manda, e aí vem isso tudo provando, não somos nada. Nós Exatamente. não somos absolutamente nada, porque independente da fortuna que você tenha, você parou exatamente do mesmo jeito que os mais humildes. Então, realmente é um momento assim da gente se preparar, porque eu creio que quando as igrejas realmente voltarem, muitas pessoas vão voltar. Na Com minha certeza. igreja, abrindo uma observação, na minha igreja a gente tem que marcar pelo aplicativo o lugar, né? Ou então ligar pedindo para marcar. E mesmo assim estão indo pessoas e vão à frente aceitar a Jesus. Então Glória eu creio que é todo esse mover de inquietação, porque as pessoas a estão se Deus. perguntando qual o meu propósito aqui? O que eu estou Verdade. fazendo aqui? E a igreja tem a resposta. Amém, amém. Amiga, eu estou muito, gente, a tia tá uma amiga minha, né? Uma amiga desde 2017, há 3 anos de amizade, glória a Deus por isso, muito feliz pela sua amizade, Assim, ó. muito feliz, muito feliz por você estar aqui, tá, amiga? Por ter aceitado estar aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante. Sua vida é preciosa para o Senhor. E eu queria estar dando início a essa palestra fazendo uma oração por você, para que você possa estar, Amém. então, conduzindo o tema, né? Amém. Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, ó Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, nessa noite, ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada, Pai, pela presença de todos que estão aqui assistindo, Senhor, que cada um seja abençoado, edificado, Senhor, na sua fé, ó Deus, ó Pai amado, que cada um, Senhor, seja despertado no seu ministério, Pai, por tudo que foi falado até hoje, por tudo que vai ser falado pela Tânia e pelos outros palestrantes também, Deus. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida da Tânia, Pai, nesse momento, Deus, do seu ministério, a tua vida, Pai, a tua mãe, Senhor. Ó Deus, o seu chamado, Senhor, abençoe a vida dela, Pai. Guarda, protege a tua filha, a tua serva, Senhor, e conduza, Senhor, a Tânia nesse momento, Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. E muito obrigada, Senhor, também pelo projeto Entra nessa História, que o Senhor continue abençoando esse projeto e a todos os envolvidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Amiga, eu vou Gente, deixar quando você. a Monique falou do tema, eu falei assim, não, planejamento. E eu amo esse tema, porque ele fala muito ao meu coração. Não lembro exatamente o ano, acho que foi em 2015, que foi bem. Não, a gente conheceu em 2017, que foi 2014. Eu participei de um retiro de crianças carentes, realizado pela APEC. E eu fui na sexta, voltei no domingo, e foi muito tremendo o mover de Deus naquele lugar. As pessoas não gritaram, ninguém gritou com criança alguma, eram mais de 100 crianças, todas de comunidade, de locais, assim, as crianças não se conheciam, só os grupinhos, assim. E eu fiquei me questionando aqueles dias, eu falei assim, gente, como isso aqui tudo flui? Como acontece dessa maneira tão maravilhosa? E a resposta que eu tive
do que acontecia, porque na minha cabeça eu falei assim, eles devem fazer algum jejum de Daniel 365 dias. Algum monte especial, alguma coisa assim. E eu já trabalho no secular também, com planejamento, com marketing, tudo, mas eu não tinha noção. Quando eu fui realmente fazer o curso da APEC, isso é muito bem trabalhado, a questão de planejamento segundo a segundo. Eu também participei do PAN, Pan-Americano, como voluntária, e lá tinha um quadro de minuto a minuto. E eu falei assim, gente, para que minuto a minuto? Como assim, minuto a minuto? E realmente, assim, era um planejamento que se eu chegasse, o horário que eu tinha para chegar 3 horas, me atrasei, cheguei 3h10. Naquele quadro eu saberia aonde a minha equipe iria estar às 3h10, mesmo chegando atrasada. Então, aí a gente vê a importância da palavra planejamento, e a Bíblia traz essa importância para a gente. Porque as coisas, elas realmente precisam ser organizadas, planejadas. Elas não podem ser feitas de qualquer maneira. A Bíblia diz para a gente, em Lucas 14:28, eu estou aqui com alguns slides, às vezes eu vou virar, vocês me perdoem, eu não consegui botar todo mundo junto. Mas a Bíblia, em Lucas 14, diz para a gente, quais de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Então, se é para construir uma torre, a Bíblia diz, se é para construir uma casa, fazer uma obra, todos nós paramos e pensamos, dá para fazer, vou procurar orçamento, vou ver com pedreiro, vou em várias lojas, eu me organizo. E, no entanto, quando é para as coisas de Deus, muitas vezes a gente trabalha assim, Deus guarda, Deus abençoa, vai dar tudo certo. Amém, glória a Deus. Só que Deus procura que a gente faça com excelência a obra dele, e não de qualquer maneira. A gente não pode deixar brechas, né? E aí a palavra de Deus a gente está fazendo, não está fazendo qualquer coisa, a gente está fazendo para Deus. E está fazendo um departamento que fala de ensino. E olha o que a Bíblia diz para a gente, em Tiago 3:1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres. Ou seja, está toda a igreja cheia. Vai ser todo mundo que vai trabalhar com a área de ensino, que vai ser mestre? Não. A Bíblia diz, não sejam muitos de vocês, vão ser poucos. Sabendo que receberemos, quem que vai receber? Eu e você. O mais duro juízo. Então, Deus tem para a gente um peso diferente para as outras pessoas, porque a gente está falando do ensino da palavra dele. E por isso a gente tem que realmente assim, se dedicar a fazer com excelência. Não dá para fazer de qualquer jeito. Eu sempre comento que quando você está falando assim, você é do departamento de recepção da igreja. Nada contra quem é, tá, gente? Não estou falando isso. Mas o que essa pessoa faz? Ela ora a semana inteira, você também ora. Chega antes do culto, umas 2 horas antes, ela se arruma linda e bela e vai para o culto ficar na recepção. Você se ora durante a semana, amém. Se você se arrumar 2 horas antes, linda e bela, sua aula vai ser um fracasso. Por quê? Você tem que se dedicar durante a semana toda. Você tem que ter o seu tempo de preparar a aula, preparar o recurso, preparar a palavra, preparar o louvor, preparar... Isso é planejamento. E aí a Bíblia diz, né, para a gente que é do ensino, se é ministrar, né, se é ministério, se é ensinar, que haja dedicação. Romanos 12:7. Então, realmente, a gente tem que se dedicar e precisa ter esse momento de respirar e ver o que eu vou fazer, né? A gente vai chegar na parte do evangelismo, mas o importante é a gente entender essa primeira etapa, que é o planejamento, né? Benjamin Franklin já diz, quem falha na preparação se prepara para falhar. E aí a gente vai à definição de planejamento. Uma importante tarefa que está relacionada a uma preparação, organização, estruturação de um determinado objetivo. Ei, você sabe qual é o seu objetivo? Eu quero fazer bonito que nem eu vi na internet. Pode ser não. Não é por aí, não. Determinação de etapas, procedimentos e meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho, de uma festa, de um evento evangelístico. Né? Por que planejar? Porque nós temos objetivos, né? Quem não sabe para onde vai, pode ir para qualquer lugar, não é levado a lugar algum. E uma coisa que é muito comum de se ver é o que? As pessoas confundirem cronograma de eventos
com planejamento. Você dizer, chegar para o seu pastor e falar assim, olha, em julho eu vou fazer uma EBF, eu vou fazer uma tarde alegre em outubro. Tá pronto o meu planejamento. Desculpa, isso não é planejamento, tá? Porque planejamento tem muitas... Antes de chegar nesse papel que você vai entregar para o pastor, dizendo os eventos que você vai fazer, tem muitas coisas que você tem que pensar antes. A primeira, acima de tudo, é você entender o quê? Que ministério infantil é uma extensão do altar, tá, gente? O altar tá lá, o que desce daquele altar tem que chegar no ministério infantil, tem que fazer parte da sua vida. Amém? Da sua vida, do porquê de ser do ministério infantil. A igreja, o altar não é um departamento e a sua salinha outra e não se comunicam. Não. Você só existe, só tem razão de ser dentro da igreja e você é um ministério porque há um altar. Então, você tem que seguir o que o altar fala. Então, para isso, em primeiro lugar, acima de tudo, a gente não está com slide, porque eu fico com medo de dar alguma coisa aqui na internet. Então, obrigada, Valéria. Então, Beth, amém, todos vocês, né, eu nem cumprimentei. Gente, eu acho que eu não me cumprimentei, isso é feio. Eu sou a tia Tânia, tá? Eu sou da Central do Avivamento, aqui no Jardim Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Meu pastor é o pastor Leandro Silva. Nem me apresentei direito, mas aí depois, no final, eu me apresento para a gente não cortar o raciocínio. Tia Tânia sendo tia Tânia. Então, o primeiro passo, a gente não vai trabalhar com slides, mas vocês podem anotar, eu gosto de 1, 2, 3, então vocês podem anotar. O primeiro passo, para qualquer coisa que a gente vai fazer no reino, gente, não tem como. O primeiro passo é se colocar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja tudo. A tua dependência 100% do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria, nos dá entendimento para todas as coisas. Então é Ele que você vai buscar com a sua alma, Senhor. O que eu vou fazer nesse momento de pandemia? Que planejamento eu tenho? Né? As aulas, tem gente falando que só vai voltar o ano que vem. Peraí, eu ainda tenho 6 meses pela frente. O ano que vem, como que vai ser? Então, essa pergunta você tem que fazer para o Espírito Santo. Senhor, ensina que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Que não seja feito como a tia A, B, C, D fez na internet, que eu vi no YouTube, que eu vi no Zap. Não, não. Senhor, limpa a minha mente. Limpou, tira tudo e que ela venha se encher do que tu queres. Dentro da direção da minha igreja, que é o segundo passo. Então, o primeiro passo, buscar o Espírito Santo de Deus, que ele vai te dar sabedoria para todas as coisas. O segundo passo é o quê? Né? A gente tem a pessoa do pastor, do nosso líder. E a Bíblia diz em Jeremias 3,15, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então, a gente tem que seguir o que o nosso pastor fala. Tia Tânia, mas o meu pastor... Não, amada, respira. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. A gente vai falar de várias coisas aqui, até chegar no evento, que às vezes, muitas dessas coisas você pula. E por isso que, de repente, o teu pastor não dá o apoio que você precisa. Então, é momento de respirar, anotar, orar, buscar no Senhor, que a mudança vem. Eu já passei muito essa parte de não. Quem participa do curso básico vê a minha história, é muito não. Mas o que acontece? Se você está fazendo o teu trabalho com excelência, Deus está vendo a sua persistência, está vendo o que você está fazendo para Ele e não para o homem, porque é muito fácil você fazer, faz, aí o pastor bate palminha, aí você vai, faz mais, o pastor bate palminha. Agora, e quando você faz com excelência e todos se calam, te deixam fazer, mas ninguém está batendo palma. Mas Deus está vendo que verdadeiramente você está fazendo para Ele, não é para ninguém. Porque você faz em obediência ao seu pastor. Mas o que te move, a tua motivação, é Deus, é a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, você vai orar. Em segundo, você vai conversar com o seu pastor. Nem que seja via Zap, já que a gente está nesse momento de pandemia.
Mas você precisa entender, e aí para você... Tia Tânia, isso é muito básico, não é não. Tem muito líder que esquece de conversar com o pastor, acha que sabe o que está na cabeça dele, só que esquece que às vezes ela fica muito mais tempo dentro da salinha do que realmente participando do culto, das reuniões ministeriais, e entender o que passa na cabeça dele. Então, se você não tem esse contato direto, não teve uma reunião assim, então você marca. Pastor, preciso entender melhor algumas coisas. Eu estou falando muita coisa aqui, gente, que é mais para líder, mas você pode adaptar, você, tia, falando com a sua líder do departamento infantil, porque com certeza você vai poder contribuir muito mais para o departamento se você entender algumas coisas que a gente vai estar conversando. Você vai chamar o teu pastor para conversar, para falar com ele o quê? Pastor, qual é a missão? Qual é a visão da igreja? Por quê? A igreja, de repente, a missão da igreja naquele momento, né? E a gente fala assim, por que eu existo? A igreja não está para evangelizar e encher. Ela já tem gente, o pastor está sentindo que ela está inchada. Naquele momento, ele quer firmar as pessoas na palavra, ele quer amadurecer esse cristão que entrou na igreja nos últimos anos. Ele pode achar que eles estão com uma fé superficial. E daqui os próximos 2 anos, ele não vai fazer muitos eventos evangelísticos, mas sim eventos que venham firmar a fé daqueles que ele alcançou. Esse tipo de conversa precisa ser muito séria, sua com ele, para vocês andarem na mesma direção. Porque se você anda na mesma direção, a chance do seu planejamento ser aceito é muito maior. Amém, gente? Então, você precisa entender, por exemplo, a visão do pastor. Como que ele vê a igreja daqui a 10 anos? Não, eu quero preparar uma igreja para ser uma igreja missionária, eu quero enviar missionários para outros lugares. Não, a minha visão é missão urbana. Eu quero já trabalhar para poder alcançar a vizinhança, as comunidades locais. Né? A gente costuma falar o quê? Que as crianças, né, é a igreja hoje, são discípulos em treinamento. Agora, como é esse treinamento? É para um objetivo lá na frente. E você só vai realmente saber isso quando você conversa com o seu pastor, com o seu líder, para você realmente entender. Porque com isso, na sua cabeça comentando, o Espírito Santo trabalhando, aí sim o teu planejamento vai fluir. E saber quais são os objetivos no momento de pandemia. Eu acredito que quando surgiu essa coisa de pandemia para tudo, ele não saberia nem te responder, porque eu acho que todos os pastores pararam e falaram, Senhor, e agora, o que eu faço? Mas, de uma forma geral, ele sabe quais os objetivos que ele tem para a igreja. E você tem que caminhar junto. Né? Essa coisa de achar que salinha é separado, gente, quem tem essa visão está muito enganado. As crianças, elas se envolvem nas coisas da igreja, assim, de uma forma, eu lembro que uma vez a gente fez campanha do quilo, e aí todo mundo, aí dividiu por departamento. O departamento dava arroz e feijão, o outro dava macarrão, o outro dava não sei o quê. Eu disse, as minhas crianças não vão doar nada, não. Como assim? Todo mundo está chegando na igreja com quilo. Foi uma campanha diferente que fizeram. Eu falei assim, não, nossas crianças vão doar biscoito. Aí, mãe, mas todo mundo já está comprando tudo, você que criança vai doar biscoito? Eu falei assim, vão doar biscoito. Nossas crianças vão trazer biscoito. Aí a gente falou com as crianças. Eu sei que foi tanto biscoito e elas se sentiam chegando no altar levando o biscoito. Então, assim, tudo que é feito, gente, tem que ser feito dentro da visão do altar e com os nossos pequeninos também. Terceiro passo, a gente falou do primeiro, orar. O segundo, conversar com o pastor. O terceiro, sabe o que é? Você está falando de uma coisa futura. Mas antes disso, olha um pouquinho para trás. Vamos olhar para trás? Poxa, o que foi feito no ano passado? O que deu resultado? Aquele evento evangelístico funcionou? Realmente foi bom? O que aconteceu que foi show? O que de repente todo mundo reclamou? Ou até o que deu certo, aparentemente, você recebeu até elogios, mas você, como líder, sabe, poderia ser diferente, poderia ser melhor. Então, sabe, pegar papel e caneta e ir desenhando, conversar com a sua equipe. Poxa, a gente fez aquela vez a Tarde Alegre. O que vocês acharam? Funcionou mesmo? Poxa, teve a EBF, né? A gente alcançou os objetivos que teve na época? Ah, tá. E as crianças? Será que a gente pergunta para as crianças? Pergunta.
Pergunta se você está fazendo um planejamento evangelístico. Será que quando eu vou conversar com as crianças, teve crianças alcançadas em outros projetos feitos? E naquele projeto, em que momento, o que mais tocou aquela criança para que hoje ela estivesse na igreja? É bom perguntar, gente. Quando a gente para, conversa, ouve, nossa, a gente se surpreende, porque aquilo que de repente marcou para você como líder não é o que realmente marcou para as outras pessoas. Então, busque, né, como terceiro passo, coloque assim, ouvir, olhar para trás, ouvir a equipe, ouvir as crianças, ouvir a igreja, os pais. Quem você puder ouvir, que vai lhe acrescentar, você ouve. Ah, vão vir críticas, você vai ficar desanimado. Ah, mas... Não é para isso. É ouvir para acertar os detalhes e continuar com a excelência. Tá? Quarto passo. E aí a gente bota assim, pontos fortes e fracos. Você vai analisar tudo. Gente, vamos lá. Minha equipe, quais os dons e talentos dessa equipe? Eu quero fazer uma EBF, chamar todas as crianças. Não tenho dinheiro para pagar ninguém para vir, não. Esse dinheiro com essa coisa de doação, não. Mas deixa eu olhar na minha equipe. Radazinho, dons e talentos. Será que eu consigo fazer uma peça? Será que eu consigo fazer um fantoche? Olha, eu vou olhar. O que eu tenho realmente? Quem são as pessoas que se destacam? Olha, e o lado financeiro é uma dificuldade na minha igreja. Mas eu tenho uma irmã que sempre contribui. Isso é uma coisa boa. E a minha localização? Aonde é? Né? Eu tenho que saber aonde eu estou, se isso é um ponto forte ou fraco. Eu quero fazer um culto à noite. Ei, tem barricada. Dá não, amada. 5 horas com criança, esquece. É melhor você fazer de manhã. Então, esse tipo de análise você tem que parar e fazer. Na hora do planejamento, não é adiantar você olhar na internet. Ai, que lindo, é esse que eu vou fazer. Não é esse não. Isso tudo você tem que pensar, tá? Disponibilidade da equipe. É lindo ouvir falar em EBF de segunda a sexta-feira. Maravilhoso. Tia, a minha equipe toda trabalha até dia de sábado. Uma é dona de salão, a outra faz salgadinho para fora. Eu só conto com elas dia de domingo. Então você tem que se adequar ao seu planejamento de forma que não vai ter EBF. Você vai fazer uma tarde alegre. Pega aquele feriado, aí todo mundo está disponível. São coisas que você tem que ir pensando, né? Recursos financeiros, isso sempre é um dilema, né? Como conseguir dinheiro? Você tem que pensar em maneiras antes, porque vai chegar na hora, você vai bater lá no pastor. E por mais que muitas coisas, abrindo um parênteses, as pessoas falam assim, meu pastor não apoia, eu recebo não. Gente, muita coisa envolve fazer qualquer evento. Porque a responsabilidade é do pastor. Você é líder do ministério, mas quando a bomba estoura, é do pastor. E eu digo bomba. Por exemplo, Tia Tânia vai dar curso. Lindo, Tia Tânia não cobra, as pessoas vêm, vamos vender almoço, lindo, maravilhoso. Você, líder do infantil, viu minha condução, viu tudo, tá tudo organizado, bonitinho. Chega no dia, já aconteceu. A bomba da igreja queima. Você não tem caixa para consertar a bomba da igreja de uma hora para outra. Quem tem que resolver isso? O seu pastor. Então, por isso que é muito importante você estar alinhada e entender o momento do pastor. Quando a gente fala pontos fortes e fracos, a gente também pensa assim, e a igreja? Como o Ministério Infantil hoje está sendo visto pela igreja? Se eu inventar um evento que a equipe do infantil é pequenininha, não dá conta, eu preciso de apoio da igreja, esse apoio vai vir? Porque tem momentos, tem igrejas, que você vai ver vários irmãos assim, que quando é para fazer um evento, vem todo mundo, abraça, ajuda, é equipe. Tem outros que é cada um por si. Então, esse tipo de avaliação... Gente, vocês estão comentando, eu não consigo ler nada, tá? Vocês me perdoem, depois a Monique comenta para mim o que vocês estão falando. Esse tipo de avaliação você tem que mapear, botar na sua frente num papel bonitinho, sabe? Poxa, tem os irmãos fulano, que toda vez que a gente conta, eles chegam junto.
Poxa, não tem, eu preciso que o pastor fale mais lá na igreja, vamos orar. Tia Tânia está inventando aí a semana dos tios, vamos chamar esses tios para participar, para ver se vem mais homem para ajudar a gente. Enfim, você vai botar isso no papel. Porque, às vezes, a gente quer fazer as coisas muito grandes, né? Eu, então, adoro coisas grandes. Ah, já que é para fazer uma tarde alegre, ir para o campo de futebol, chama todo mundo, chama 200 crianças. Ah, teve uma vez que eu estava organizando. Aí o pastor falou assim, tem uma praça aqui perto, vamos lá fazer evento na praça, vamos chamar todo mundo. Aí na conversa, estava na conversa com o pastor. Ele falou assim, irmã Tânia, lá na praça, no sábado que a irmã está falando, se a gente sair chamando todo mundo, vai aparecer no mínimo umas 200 crianças aqui dentro da igreja. Sendo que de cadeira eu só tenho 50. Ou seja, ele queria fazer um trabalho evangelístico? Queria evangelizar outras pessoas, sim, mas não era para ir na praça e chamar todo mundo. Como que foi feito? Só um exemplo para você ter noção, assim, que porquê do não, porquê do sim, de você analisar os pontos fortes e fracos, né? A equipe, a gente como sede ia para lá ajudar, então a equipe para o evento ia ter, mas cadê o espaço? Cadê os recursos para o restante? Então a maneira que foi feita foi fazer um convite e cada criança chamava os seus vizinhos, os seus parentes, os seus amigos, e aí essas crianças traziam, e a gente fez um evento muito bonito, deu bastante visitante, mas não foram os 200. Porque a gente tem que orar para o evento dar certo em todos os sentidos, porque de repente você quer 100 e se aparecer 200, o que era para ser bênção, vira murmuração, porque você não vai ter comida para todo mundo, você não vai ter assistência no banheiro para todo mundo, você não vai ter como dar atenção devida a todas as crianças. Então, isso tudo, né? A Monique falou para mim assim, Tânia, você vai falar Eu vou falar, Monique, não fique assustada, eu vou chegar lá. Mas são coisas que a gente tem que pensar antes. É muito bom trazer todo mundo para a igreja, mas receber a todos com muita alegria, com excelência, que as pessoas vão e falem para os outros, nossa, eu fui num trabalho naquela igreja, foi a coisa mais linda. Estava tudo muito bem organizado. E isso é muito importante, porque é o nome do seu pastor, tá? E aí você vai pontuar todas essas coisas, questão de localização, disponibilidade das pessoas, equipe, os dons e talentos. Tem pessoas ótimas para decorar, com poucos recursos eles fazem um monte de coisa, ou eu tenho que pagar para rodar um banner porque ninguém sabe fazer nada. Pode ter. E aí isso tudo entra em custo, e tudo você tem que avaliar. É um ponto importante que o quinto ponto você vai chamar de equipe, tá, Monique? Escreve aí. Quarto passo foi pontos fracos e fortes, o quinto é equipe. Eu tenho que parar e pensar quem são as pessoas da minha equipe, tá? Quais são os seus dons e talentos, como eu falei, para quem que eu posso delegar o quê? Tem a pessoa que vai ser responsável pelo lanche. A pessoa, se eu for fazer um evento na praça, eu preciso de segurança. Segurança que eu falo, não é só da segurança de roubo, não, tá, gente? É segurança de organização, de apoio, suporte, que dê segurança para a realização do evento, é nesse sentido. Isso tudo, o ideal é que você mapeie, bota no papel mesmo, quem é? Ah, eu tenho uma secretária, né? Se eu vou fazer uma EBF, eu preciso fazer inscrição. Quem vai ser responsável por isso? Pode ser responsável pelo evento em si, como pode ser uma responsável anual de todos os eventos. É legal você ter no papel o que é função de quem, para não ficar um entrando em atrito com o outro. As pessoas estarem bem organizadas e você delegar e confiar, tá? Delega e confia. Você vai voltar dizendo, e aí, tá tudo bem? E etapas. Concluímos essa parte, né? Fazer reuniões, acompanhar, para que a coisa realmente possa fluir, tá? Então, quinto passo, equipe. No sexto passo, você já pensou isso tudo. Pontos fortes, fracos, ouviu o pastor, analisou a equipe, pensou tudo. Agora vamos montar realmente o cronograma. O que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou dar umas opções. Onde? Né? Dentro da igreja, na praça, no campo. Onde? Como? Com quem que eu vou contar? Só com a equipe do departamento infantil, do Ministério Infantil, ou vou contar com outros departamentos da igreja? E
Esse ponto é importantíssimo. Quando não dá para você pensar num planejamento hoje para executar daqui a 15 dias. A chance do seu pastor falar, você tá louca, é muito grande. Louco também, que tem o tio Sérgio, tem mais pessoas ouvindo aqui, tem os irmãos. É muito grande. Então, você tem que pensar nessa questão de prazo. As pessoas costumam sair se atropelando, né? Um exemplo agora, a gente está preparando a Semana Missionária, eu já venho falando isso na cabeça do pessoal do grupo, deve ter quase 2 meses, gente. A gente está preparando muito, a divulgação começou com um mês antes. Então, prazo é muito importante. Por quê? Você tem que ter prazo para conseguir os recursos, você tem que ter prazo para conseguir as doações para os lanches, para as coisas que vão ser feitas. Dependendo do que você vai fazer, você tem que ter prazo para pedir autorização na prefeitura ou na associação de moradores. Você tem que ter prazo para fazer uma divulgação, né? Porque as pessoas não adivinham. A divulgação ela é importante, ela precisa ser feita com tempo hábil. Então, isso tudo você tem que organizar antes e pensar num plano B, sabe? Aquela busca com o Espírito Santo que você fez lá no começo, você, nessa hora, depois quando você olhar tudo mapeado, tudo prontinho na sua frente, como, onde, por quê, os lanches, tudo, né? São 4, principalmente. O que, onde, como, quem e quando. 5. Você vai pedir assim, Espírito Santo, me mostra o que pode dar errado e eu vou precisar de um plano B. Porque, por exemplo, na igreja que eu estava, tem um amigo chamado Rodrigo, ele é perna de pau. Ele trabalha com perna de pau. Imagine eu inventar um Davi Golias, né? E ele lá na perna de pau. Ia ser maneirão. Sempre sonhei com isso. Aí ele machuca, não vai poder fazer. Qual o seu plano B, Ana? Porque para tudo você tem que ter. Ah, olha, quando eu fiz lá o meu planejamento, eu tenho uma equipe que canta. Nossa, eu tenho 2 tias que cantam maravilhas. Vou fazer explorando a questão do louvor, porque elas cantam muito. E se elas tiverem que trabalhar e não puderem? Tudo você tem que parar e pensar. Ah, não, se elas não puderem ir, eu vou contar com a irmã fulana e fulana. Elas também ajudam. Entendeu? Você tem que orar e pedir mesmo a Deus o que pode dar errado. É nesse momento, não é na hora que dá. Ai, eu não pensei nisso. Pensa, pede para Deus te mostrar agora e você já alinha, mapeia, escreve o plano B. 7º passo. Estamos na hora, Monique? Ih, já está acabando, peraí. 7º passo. Você fez tudo isso, esse planejamento bonito, você leva para o seu pastor para ele aprovar. Glória a Deus, ele aprovou! Uhul! Vamos fazer o evento! 2º passo. Evita telefones sem fio. Palavras, o vento leva. Vale o que está escrito. Isso tudo que você fez, escreve, faz reunião com a equipe, entrega o papel escrito para cada um, explica, pergunta para as pessoas, né? Você está entendendo, fulana? Faz isso não. Amada, só recapitulando, qual vai ser a sua participação? E aí, ó, você ouve para ver se ela realmente entendeu o que você estava dizendo. Porque eu falar é fácil, eu estou aqui falando há 40 minutos. Mas será que o que eu estou falando realmente está sendo o entendimento de cada um? Na comunicação, muitas vezes, isso só sofre ruídos. Por isso é bom ter escritinho e você parar assim, amada, qual vai ser a sua contribuição? Amado, você vai participar de qual forma nesse projeto? E aí deixa a pessoa falar. Aí você desliga, não, a esse ponto, eu prefiro a sua participação assim, 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 como está no item escrito, tá bom? Assim você, ó, corta. Ah, tia Tânia, mas a gente está no tempo de pandemia, para fazer reunião é difícil. Aí que você tem que escrever mais ainda. Escreve bem detalhadinho, manda para todo mundo pelo Zap, marca a reunião lá no Zoom, todo mundo já leu. Todo mundo já leu? Aí agora a gente vem para fixar o que realmente vai ser feito. Amém, amados? Tá? Então, é importante, dependendo do projeto que você vai fazer, é importante você falar com os pais também. Mas tia Tânia é evangelístico para conseguir novas crianças.
Ué, mas e as crianças que estão ali? Você acha que evento evangelístico, você não tem que contar com as crianças da igreja, não? Tem, sabe por quê? Criança, quando chega, gosta de ver outras crianças. Vai você chamar todas as de fora. Quando elas chegam, o evento está vazio, não tem criança, elas vão embora. Eu digo de carteirinha, porque eu já fiz muitos eventos assim. Aí elas chegam e falam assim, tia, mas só tem 2 crianças, eu tá chegando. Isso quando você faz clube, né? Eu fiz em local de idosos, não tinha criança, eu passei por isso. Abre aspas. Então, falar com as crianças. A gente não ouviu as crianças, o que elas gostaram do ano passado. Conta para elas novidades do ano. Sabe, motiva, que elas que vão convidar os amigos, elas que vão convidar todo mundo, que aquele cartãozinho que você vai entregar, são elas. Então é importante que elas saibam, não precisa fazer uma reunião formal, mas você conversou com os tios vão multiplicar isso para as crianças nas aulas, vai ser bênção, tá? Então, assim, de um modo geral, esse era o que eu queria conversar com vocês de planejamento. Bem resumidinho, como a Monique me pediu, né? Se a gente for realmente falar planejamento, a gente fala um dia inteiro de planejamento, que aí bota para fazer, enfim, aí é uma outra história, um outro curso. Mas, e evangelismo? O que é isso? Vem da palavra grega eugelizomai, que é levar as boas novas. É isso, gente, planejamento de como eu vou levar as boas novas. É simples, chuva de corações, agora que eu olhei para vocês aqui, é levar as boas novas de Cristo, é levar com alegria, com brilho nos olhos, com a certeza que você está falando a palavra de Deus, firme, que você estudou, lembra lá que maior juízo que eu falei lá atrás? Não, eu estou com alegria, porque eu sei o plano da salvação. Monique, aparece para a gente fazer junto, que você que está com o livro Sem Palavras. E aí a gente tem assim, ó, a Bíblia diz para a gente, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia. Tá com microfonia para vocês? Tá o quê? Tá com microfonia? Não. Para mim aqui estava fazendo. Se apareceu, deu uma microfonia. E aí está em 1 Coríntios, esse versículo 15:3, porque a gente tem que saber o que a gente vai fazer. É falar que Cristo morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, gente. Isso é o evangelismo. Não complica, não. Entendeu? Vamos no simples. Não tem necessidade de complicar. Você vai falar as boas novas, falar com alegria para as crianças. E aí, vamos começar pelo básico, né? A Flávia Greve diz que é o AEIOU, e é isso mesmo. É a base de tudo. Ó, tá a Monique com ele aí na mão, bem bonitinho. O meu é grandão, ia tomar isso aqui todo dia, ia derrubar metade do quarto. É o livro Sem Palavras. A Monique tem um texto deste tamanho, explicando todas as cores, música, todo possível e imaginável. Embora a palestra é minha, mas o texto eu vou deixar o dela. Tá, Monique? Depois você coloca para todo mundo o teu textão. Não preciso falar o que já tem. E aí, a gente tem esse daqui, ó, tá? O livro Sem Palavras visualizado. Ele é lindo, gente. Dá para ser feito, se a sua igreja tiver um tamanho médio, esse tipo de cartaz aqui é o suficiente. Mas se ela é grandona, você pode tirar foto aqui do livro e botar no telão, entendeu? E aí, conforme você vai falar dele. O que acontece? O livro Sem Palavras, ele é ideal para você trabalhar nessa programação aqui, que é o Super 5, tá? E aí, você vai trabalhar... Por que é Super 5? Porque 5 dias. O livro Sem Palavras tem 5 cores. A Monique não mostrou, depois ela mostra de novo. O que acontece? O nome do livro, como eu estou falando, é Livro Sem Palavras. Não faz capinha, gente, tá? Por favor. Não vai lá e bota letrinhas escrito Livro Sem Palavras. Tia, mas é só a capa. Não, tá? Se é sem palavras, é sem palavras. O que faz o olhinho das crianças brilharem é porque ele é sem palavras. Eu acho que quem escreve no livro Sem Palavras é porque nunca foi para a rua fazer um evangelismo com o livro Sem Palavras. Se tivesse ido, ia saber que o olhinho brilha muito mais quando ela vê que não tem nada escrito, nem na capa. Tá bom? Então,
Você tem esse livro, se você quiser. Você tem esse aqui visualizado também. Mas você tem o textão da Monique, que também te dá um montão de dicas. Aí você vai fazer. O ideal do fazer o clube de 5 dias é o quê? Você fazer em casas, não é fazer dentro da igreja. Porque ele realmente é um programa evangelístico para você chamar aquela pessoa assim, meu filho não vai na igreja, mas ele frequenta a sua casa, né? Ele é seu vizinho, você viu nascer. Então, quando você convida para uma programação na sua casa, aquela criança é liberada para ir. Isso é muito bacana, é o Super 5, tá? E as crianças amam. Você tem toda uma programação, você vai ter louvores, né, os cânticos. Quando você for fazer cânticos para pra um evento qualquer evangelístico, eu já falando recreação, não, evento. Não pega cântico difícil, não, sabe? Pega aqueles bem assim, que falam mesmo as verdades fundamentais, mas que sejam curtinhos, simples, de forma que a criança, na mesma hora que você está cantando, daqui a pouco ela está cantando junto. Você vai fazer os recursos visuais para poder passar, vai explicar o cântico, mas que ele seja resumidinho, que aí ela aprende e interage. Melhor que você pegar um cântico que dura 5 minutos, uma letra gigantesca, aí a criança vai ficar lá com cara de conteúdo. Aí no próximo ela nem volta. Então, não é por aí. Nessa programação, você vai ter os cânticos, você vai ter a memorização de versículo, que é bom você fazer. Se você trabalha com esse tipo de material, aqui já vem explicando como que faz a memorização também. Você vai trabalhar a mensagem em si. Aqui já vem com 5 mensagens. Aí você vai falar assim, tia Tânia, eu não tenho condições de adquirir esse livro, quando eu fizer uma programação evangelística, eu só posso trabalhar com as cores? Não. Você pode fazer falando dos milagres de Jesus, por exemplo. Cada dia você fala um milagre de Jesus e no final de dia, mas você tem que apresentar as verdades fundamentais, você tem que falar do pecado, você tem que falar do amor de Deus, você tem que falar de Jesus Cristo para essas crianças. Por isso que eu falo assim, fala dos milagres de Jesus, que aí não tem erro. Todo mundo acerta. Fala de Zaqueu, que foi transformado, que aí é certo que você vai conseguir passar a mensagem de forma que toque aquela criança e que você vá fazer o apelo, tá? Se é uma programação evangelística, o que a gente mais quer é que chegue nesse momento e que as crianças aceitem a Cristo, tá? Aí você tem um momento, quando você compra isso aqui, é legal de você fazer também um momento missionário, tá? Aí eu trouxe algumas ideias aqui. Quando você faz o livro Sem Palavras, é muito indicado que você faça esse aqui, que é a história do Samuelito, tá? Como são 5 cores, 5 dias, ele também tem 5 capítulos. Aí você consegue contar conforme vai falando. Mas tem outras histórias missionárias, ó. Ó, tenho esse aqui. Esses daqui, tudo vão estar na nossa semana missionária. Eu não me apresentei, aí não falei. Se tiver alguém novo, né? Não falei do grupo, não falei de nada. Depois eu falo. Tem o Hudson Taylor também. São muitos, gente. Eu nem nunca parei para contar quantos são. Esse aqui a gente vai contar também, vai ser bem bacana. E esse aqui eu amo, que é a história da M.K. Michael comprando crianças para Cristo. Todos esses são divididinhas as histórias e no final cria uma expectativa, um suspense. Aí a criança vai embora e volta no dia seguinte. Tia, conta a história primeiro. Cada dia um dia você conta primeiro, depois você conta depois da mensagem. Você vai trabalhando, tá? Isso é o quê? O Super 5. E o Super 5 você pode fechar com a festa da melancia, né? Porque a festa da melancia, quando você fala o segredo da melancia, nada mais é do que trabalhar com as cores fundamentais, ó. O segredo da melancia, o livro Sem Palavra, esse daqui, ó, o mistério do guarda-chuva. Todo mundo você está apresentando as verdades fundamentais da mesma maneira, sem problema algum, tá? Tarde alegre. É muito bom fazer tarde alegre. Já é legal fazer dentro da igreja, né? Chama todo mundo para dentro da igreja. EBF na igreja. Aí aquela questão que a gente conversou. Tenho equipe para fazer 5 dias. Tia Tânia, eu posso fazer EBF 3 dias? Pode, Ana. Pode. Tia Tânia, eu posso fazer de um dia? A nada melhor chamar de tarde alegre.
Porque EBF é uma programação, entendeu? Da pessoa ir, volta, não, um dia só. Então, não é legal. Aí, essas programações já podem ser dentro da igreja e é muito bacana de ser feito. Você pode ter o mesmo roteiro sem problema algum. Aí você vai falar assim, tia Tânia, eu não tenho condições de chamar ninguém para pregar, para fazer. Eu sempre indico um plano B na história, tá? A PEC, além desses livros que você pode colocar até no slide, estudar tudo, ela tem esses materiais aqui, ó. Eu gosto muito. É grandão o visual. Aqui, ó, a pipa que queria ser um avião. Isso aqui não substitui a palavra, não, tá, gente? A mensagem você vai dar da Bíblia. Ou você vai trabalhar o livro Sem Palavras em Si, o Esquema das Cores, ou os Milagres de Jesus. Mas a sua programação não é de 20 minutos, que é o tempo máximo da sua mensagem. Então, são outras possibilidades para você enriquecer a sua programação. O Super 5, ele te dá espaço, sim. Eu já fiz, que eu trabalhava com esse material. Cada um eu fiz um. Entendeu? A pipa que queria ser um avião é uma mensagem muito legal, porque ela não consegue, né, gente? A pipa não tem motor. E ela fica totalmente, assim, triste, porque não consegue. Aqui eu tenho também, ó, Em Busca do Tesouro. É muito legal. Esse daqui, a pessoa já usou tanto que eu não sei aonde foi parar a minha capa. Então eu vou mostrar assim para vocês, ó. As duas esponjas. É o maior barato. Em 15 minutos você conta, as crianças não piscam. E é um material muito bacana, porque a esponja suja do pecado quer realmente organizar a cozinha toda. Só que o pecado dela não deixa ela limpar nada. Então, é muito divertido esse tipo de material para as crianças. Quando eu falo divertido, gente, não é que a palavra de Deus é divertida. Não, você deve passar de uma maneira alegre, entendeu? É nesse sentido. Com seriedade e alegria, dentro da linguagem das crianças, né? De uma maneira lúdica, que elas realmente entendam a palavra e aquele momento seja um momento gostoso, que ela leve para casa, assim, todas as memórias que Jesus morreu, ressuscitou, a ama, e aconteceu muita coisa legal naquele momento, tá? Agora, e as praças e campos? É muito bom que você saia das quatro paredes, tá? As crianças, elas... Tem muitas crianças, muitos locais que elas têm dificuldade de entrar para a igreja. Então, se elas não entram, eu saio. Uma possibilidade também é você contar a mensagem através dos símbolos, tá? Ela tudo de cabeça para baixo. Você tem esses símbolos aqui, e você fala do plano da salvação. São símbolos, ó, pequenininhos, simplesinho, não sai caro para você fazer. A mesma coisa o livro Sem Palavras. O que você pode fazer? Eu já fiz isso. Você reúne a sua equipe para fazer uma programação de ir para a rua. Vai andar as ruas do seu bairro, vai lá para o campo, para a praça. Você prepara o livro Sem Palavras ou esses cartões. Você prepara a sua equipe de manhã, você treina a equipe. Você vai treinar com eles como que faz o livro, um para o outro, apresentando os cartões, como que você faz um quebra-gelo, como que você aborda as pessoas. Isso tudo você faz um treinamento, não dura mais de 1 hora, e depois você vai para a rua evangelizando. E ali, gente, é lindo de ver. As pessoas aceitam a Jesus mesmo, sabe? As crianças, elas estão aptas, com o coração aberto para receber a palavra. Só falta gente ir até elas. E ali você convida, elas aceitam a Jesus, você ora, outras, né, talvez não, você deixa o material, mas todos você convida, você faz um coletizinho convidando para um culto à tarde, tá? Aí, esse culto à tarde, as pessoas vão para dentro da igreja, mas você já fez esse trabalho de fora. Ah, tia Tânia, não, na minha igreja acho que não vai funcionar assim. Sabe o que a gente já fez? Foi uma igreja lá em Caxias, em Bariê, um campo de futebol gigantesco, assim, um terrenão. A gente fez em Bar da Árvore. Fez esse treinamento de 1 hora, a gente foi para a rua, rodou tudo, e na mesma hora que a gente apresentava o livro Sem Palavras, a gente já dizia que a gente estava indo para o campo, e tinha uma equipe esperando lá no campo.
Então, a gente reuniu as crianças todas ali, e ali foi pregado. Eu lembro que foram mais de 15 crianças que aceitaram a Cristo naquele dia, assim. Foi muito bonito. Isso porque já tinha criança que tinha aceitado na porta de casa. E quando as meninas foram falar o livro, não apaga não, senão vamos perder aqui. Quando foram apresentar o livro, elas aceitaram a Cristo e vieram para o culto também. Mas ali no culto também teve 15 crianças, e foi um trabalho muito bacana. Então, você pode fazer das duas formas, ou você faz mais cedo esse treinamento, chama todo mundo para um local, ou você combina, olha, tal hora lá na igreja vai ter o culto, ou um outro local que você tenha, tá? Tem um material da OCC, Operação Crianças para Cristo. Eles têm um material de discipulado, mas também tem um material que o primeiro momento é esse, que é para você convidar todo mundo, fazer tipo uma tarde alegre, e ali as crianças que aceitam Jesus vão participar depois do discipulado, tá? Monique, essas são as minhas dicas, tá? Para evangelismo, isso presencial. Tem outras duas formas. E uma, gente, assim, eu sou toda boba, eu sou muito feliz, assim, porque pensa numa coisa que você fez totalmente, assim, muito tia Tânia. E aí? Foi o culto no Zap. Por quê? Tinha crianças que eu sei que não têm acesso a Instagram, a Facebook, ao YouTube, não tem acesso a nada. Mas tem aquele pacote do Wi-Fi que o Zap funciona, que é bênção na vida daquela família. E eu senti no coração de fazer um culto no Zap, né? Monique e companhia, eu lembro, tipo assim, Tânia, você faz cada coisa no Zap. Eu falei assim, minha filha, eu faço Zap. E aí, eu fiz. O primeiro culto eu fiz. Fui lá, convidei todo mundo nos grupos, né? As crianças que eram dos grupos, mas aí você pode convidar todo mundo. Todas as crianças que você conhece. Não precisa ser só o filho do crente, não. Convida todo mundo. Olha, eu estou tirando um momento, nesse momento de pandemia, para poder contar histórias na internet, como se você estivesse convidando para o clube na sua casa. Aí, o primeiro que eu fiz a oração inicial, um áudio. Memorização de versículo, um vídeo pequeno. A mensagem, também você tem que encurtar, não dá para ser compridona, não, encurta, porque vai ser um vídeo pequenininho. Tudo, quando terminou, estava exausta. Eu falei assim, eu quero fazer esse negócio toda semana, mas não vai dar certo fazer sozinha, não. Ô, crianças, vamos lá. Porque criança, tudo que você fizer, criança gosta de ver criança. Eles te amam, você é tia, eles te amam, mas eles amam ver os amiguinhos fazendo. E os mais tímidos, então, acham o máximo lá, ele tem a minha idade, está fazendo. Crianças, vamos nós. Quem quer orar, quem quer ler salmos, porque a gente faz leitura de salmo que nem assembleia, tá? Meu estilo de roteiro de culto é ler salmo, oração inicial, os louvores. Eu sei que as crianças se animaram em fazer desde o segundo culto, sempre é elas que fazem a palavra. Eu faço, mas às vezes eu dou oportunidade para que eles façam. A gente já teve o segredo da melancia no nosso culto do Zap, que a Aninha fez. O Manuel, de vez em quando, traz a palavra também. Eles que fazem, eles amam. Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo entalou. O que eu fiz? Eu peguei as figuras e foi em áudio mesmo, porque não podia parar o culto, entendeu? A gente tem que estar pronto para o plano B. É o plano B, gente. Tem que ter. Mesmo para um culto no Zap, você tem que ter o plano B. E é uma bênção, as crianças, assim, elas gostam. Já teve visitante, teve um dia que eu fiquei toda boba, Monique. A criança falou, tia! Aí eu trouxe a minha prima para participar do culto do Zap, pensa. Aí a prima acompanhando no celular, meu coração tuque. Vai alcançando as crianças, né, Tânia? Vai alcançando cada vez mais crianças. E aí, até fugindo um pouco, eu botei a explicação no YouTube, o que eu recebo de testemunho, que teve gente que fez até para os cultos dos idosos, porque a igreja, os idosos sabem mexer muito, mas sabem mexer no Zap. Eu acho, gente, assim, tomou uma proporção de pessoas fazendo, e cada um vem e mexe um pouco. Nesse momento, está tendo o culto do Emanuel. O Emanuel é uma criança de 10 anos, ele está fazendo um congresso de pregadores kids. Ele convidou a mim, a boneca Marcita, não sei se ela comentou ontem, convidou vários pregadores, fez a gente fazer o culto todo picadinho. Aí tem lá um vídeo para louvor, um vídeo para oração inicial, um vídeo para memorização, um vídeo para dinâmica, vários videozinhos.
tem mais de 150 crianças no grupo, porque ele chamou todo mundo. E as crianças estão lá. Aí você imagina, o meu grupo não são tantas, multiplicado, todo mundo dando glória, dando aleluia. Gente, então assim, é questão de pedir para o Espírito Santo, me enche de sabedoria, sabe? Se é online, se a sua igreja tem uma estrutura, mesmo com a pandemia, aproveita aquela estrutura toda, chama só algumas tias, faz. Teve outras, a PIB de Niterói fez, eu vi a Valéria fazendo com as meninas, cada um fazia um vídeo em casa, eles fizeram uma montagem bonita. Enfim, nada limita o Espírito Santo de Deus fluir, sabe? E não fica com esse sentimento assim, mas ninguém vê, tia Tânia. Tia Tânia só tem meu filho. Lembra que eu falei lá atrás? Faça para Deus. Teu foco, eu estou fazendo para Deus. Quando eu comecei realmente o culto no Zap, eu falei assim, eu pensei numa família. Essa família, ela está no grupo. As crianças nunca participaram. Elas estão no grupo. Eu fiz por causa delas, pensando nelas. Elas participaram da foto do Dia das Mães, mas elas nunca participaram. E quando eu inventei por causa delas. Elas estão lá. Então, assim, a gente pensa uma coisa, mas o Espírito Santo de Deus tem outra. E a gente tem que se deixar guiar e falar assim, eu estou fazendo para Deus. Se tem uma, se tem duas, se tem três, não importa. Tudo que você fizer, a gente fez assim uma lista de dever de casa. Deu para acompanhar os passos, Monique? Deu para colocar? Deu. Então, tudo que você fizer, faz assim, eu estou fazendo para Deus, é o meu melhor. Se num primeiro momento não vai ter palminha, eu devo ter ficado uns 3, 4 anos sem dizer um oi, nem olhava para mim. Mas eu estava fazendo para Deus. Fazendo para Deus. Uma hora a coisa muda. Então, assim, foque o teu pensamento, Espírito Santo, eu estou fazendo o meu dever de casa, ó. Fiz o meu planejamento todo, estou organizando com a equipe. Conforme você vai fazendo, você vai dando frutos para essas crianças, que essas crianças elas vão testemunhar. E o pai e a mãe vai ouvir e vai espalhar, porque a minha criança chegou em casa falando, a minha criança botou a mão na minha cabeça orando porque a tia da salinha ensinou, sabe? Quantas... a Marcita mesmo comentando o testemunho de vida dela, que foi, levaram ela na igreja, ela criança, ela levou todo mundo. O meu testemunho de vida é, aqui em casa nós éramos todos espíritas, de frequentar centro direto. Só que a sementinha foi sendo colocada para uma criança de 7 anos. Quando ele tinha 15, que a gente veio para a igreja, mas com certeza o nosso testemunho de fé, de quem a gente observava servindo a Cristo com tanta alegria, era uma criança. Então, não pense assim, está sendo em vão, tá? Eu trouxe alguns outros livros. Então, invistam na internet, da maneira... Teve uma irmã que falou, eu comecei no Zap, agora eu estou no YouTube. Amados, é o que eu falei assim, ouça a sua igreja, você é uma extensão do altar. Se o seu pastor faz no Instagram, você vai fazer no Instagram. Tia Tânia, mas eu vi você fazendo no Zap, eu quero fazer no Zap. Você conversou com ele? Ele acha uma boa ideia? Porque, de repente, as coisas não fluem porque você está sem a bênção pastoral. Você foi fazendo por fazer. Então, tudo... mas o meu pastor não tem tempo para isso não, tia Tânia. Tá, mas é você direto com ele ou tem alguém no meio? Porque se tem alguém no meio, você não vai falar com ele, você vai falar com esse alguém. Se eu sou tia e tenho uma líder, eu vou falar com a líder, eu não vou falar com o pastor. Eu não vou passar por cima. Eu tenho que respeitar. Respeita, não? É respeitar. E... muitas vezes tem pastores, e isso é comum, principalmente em igrejas pequenas, que simplesmente dizem, amada, eu confio em você, vai! Tipo, tem tanta coisa na cabeça, o dia que tem a reclamação, ele lembra que você existe, mas enquanto tá fluindo, tá bom. Então, mas é a realidade de muitas igrejas. Verdade. Então, você tem essa liberdade de fazer no Zap, você vai conversar com as mães e ver, mas traga tudo que você fizer, traga. Hoje eu inventei que elas que fizeram a pergunta para as crianças e elas tinham que cantar uma música que estava no salmo. Depois que eu inventei o desafio, que eu fui entender a dificuldade dele. Porque, pensa, você tem que ter cantar uma música que você saiba onde está esse versículo no livro de Salmos. Pensa, eu fui, sonda-me, Senhor. Mas falei assim, olha, é uma atividade que você pede socorro para a mãe, liga para tua avó aí. Sem dúvida. Enfim,
mas que você realmente faça tudo na direção de Deus, na direção do teu pastor. Amém. Isso tudo que a gente veio conversando, depois você vê de novo, anota. Quando você for fazer um novo projeto, apresentando dessa forma, a chance de você ter não é muito pequena. Agora, se tem não, é como eu dei o exemplo, isso foi real, tá, Monique, da bomba da água que acabou? Acontece, e o seu pastor, ele vai saber. Eu tenho como assumir essa responsabilidade, porque, na verdade, a responsabilidade, por mais que você faça tudo e ele fique de braço cruzado, mas se a bomba estoura, a responsabilidade é dele. Não bomba, que eu falo nem a bomba d'água, mas qualquer situação que tenha. Aí, de repente, é ele que vai saber, poxa, eu tô com caixa da igreja para isso. Eu tô com equipe, porque você vai fazer um evento para criança, mas você não tem homens na equipe. Eu preciso contar com os homens da igreja. Nesse momento, nesse dia que você marcou, eu vou poder contar com eles. Então, isso tudo é importante, tá? Eu trouxe esse livro, a Monique já deve ter mostrado ele várias vezes para vocês, já que o tema do congresso é porque evangelizar a criança. Mas se tivermos visitantes que ainda não participaram das outras palestras, eu estou indicando de novo, tá? E esse aqui, ela é muito especial para mim e para a Monique, gente. Pensa que a nossa primeira palestra foi junto com ela, para cá, que honra. Com a pastora Débora, muito chique. E o livro dela tem essa parte aqui que eu tinha marcado, não desmarcou, tá? Que vem dando várias ideias de programação para você fazer, tá? Peraí, aqui. Essa parte aqui, você tem um montão dela dando várias dicas de como fazer um monte de coisa. E sem querer, tia Tânia, você só fala dela, mas é verdade, gente, a gente tem que falar de quem nos inspira. E pensa que eu digo que isso aqui é um divisor de águas na vida de qualquer líder. Porque se você pensar, eu quero fazer, ela tem um exemplo aqui dentro. Olha, é muito bom. Realmente, ela juntou todo o conhecimento dela de anos, da época de blog. Maravilhoso, muito bom. E colocou aqui. Então, realmente, assim, se você é líder, se você... Tia Tânia, eu quero fazer aqui... Não estou dizendo, gente, que é para você pegar... Aqui está falando, evangelizando com o João. Eu tenho que fazer isso na minha igreja. Não é isso que eu estou falando, tá? Por quê? Por tudo que a gente conversou. De repente, a ideia que está aqui funcionou lá na igreja dela, não vai funcionar na sua. Mas caso você tenha assim, poxa, como é que eu vou conseguir recursos para poder fazer esse evento? Com certeza, aí você dá uma olhadinha aqui, que ela vai ter pelo menos umas 2, 3 possibilidades para você. É muito legal você também fazer a parte de jogos de revisão. As crianças amam. Amanhã vai vir um tio falando só disso, né, Monique? Eu vi você anunciando. Mas esse livro aqui, ele tem muitas ideias nesse sentido. Esse daqui eu nem sei se vende ainda, gente. Porque o bichinho é tão velhinho. Vende. Esse livro também tem muitas, muitas ideias para você poder fazer essa parte de jogos de revisão, ficar uma coisa bem dinâmica. Eu acho que eu consegui, Monique, dentro do tempo que você me deu. Deu sim, glória a Deus, amiga. Deu tudo certo. Foi uma bênção te ouvir, foi uma bênção ouvir você falando sobre planejamento, sobre essas sugestões que você deu. Teve muitas pessoas que falaram que aprenderam muito, gostaram muito. E é isso, né? Quando as pessoas entendem o que a gente está falando, né? Quando as pessoas compreendem a importância de um planejamento, tudo muda no ministério. Porque o ministério ele parte da dependência, da conversão, dependência de Deus, né? A busca da direção do Senhor e planejamento, né? Organização, planejamento. Sem planejamento a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E você falou algo muito importante aqui. Eu não me apresentei. Claro, você sabia que eu não me apresentei? No meio do negócio que eu falei que igreja eu era. Eu sou crente, gente, eu tenho igreja. Verdade. Pode falar. Tá, tia Tânia tem mais de 20 anos no Ministério Infantil, né? Passou por algumas igrejas, Igreja da Graça, Ministério Flor de Lis, hoje é da Central do Avivamento. E a comunidade evangélica Rema, que eu me converti. E lá eles já faziam bastante coisa. Na Igreja da Graça, a gente fez muito evento, muita coisa bonita, para até evangelização em sítio, de fechar sítio e deixar as crianças que visitavam, assim, não eram certas da igreja de estar indo, foi bem bacana. E aí a tia Tânia dá palestra, dá cursos também, se vocês quiserem chamar a tia Tânia.
quando acabar essa pandemia, ou então online também. Tem uma igreja que eu fechei para fazer online. Enfim, estamos aqui para estar ajudando. E tem o grupo, gente, deixa eu mostrar. Quase caiu. O grupo Amamos Ministério Infantil, Glória a que é o Deus. grupo do Face, que foi para o Zap, que mês que vem faz 1 aninho, gente, que a gente está no Zap. Mas a gente já teve congresso presencial com quase 200 pessoas, a gente teve congresso online, foram muitas pessoas o dia inteiro. E Tia Tânia inventa ideia, tipo Tia Monique, a gente só fica com ideia. E na primeira semana de agosto, quero um convite assim, muito especial, tomara que vocês não tenham ido embora porque a palestra acabou. A gente tem um convite para os homens do Ministério Infantil. É para os homens, para as mulheres e para os homens. Mas você, tia, você vai lá na tua igreja, pede permissão para o teu pastor para anunciar no grupo dos homens. Porque nossas crianças precisam de referências masculinas. Vem Dia dos Pais, muitas crianças não têm pai. E aí você não tem nem um tio da igreja para, naquele momento, ser um pai espiritual para a criança na homenagem do Dia dos Pais. E é momento de muita tristeza. Eles chegam nos juniores, na adolescência, querendo conversar, querendo se abrir. E cadê? Se os homens correm todos do ministério. Então, é uma maneira de você apresentar. Todas as palestras vão ser feitas por homens. Então, não vai ter aquela coisa que às vezes a gente erra e fala, tia! Não, porque é um tio e ele vai botar o tio lá. Então, é a oportunidade que você tem. A gente vai ter pastor Jean Porto, pastor Marcos Tedesco, pastor Rogério, da Igreja de Crianças lá de Campinas, uma bênção. Enfim, vários. Vai ter tios do grupo que vão estar testemunhando como que eles foram parar no Ministério Infantil. Então, vai ser uma programação lá no canal do YouTube, Amamos Ministério Infantil. E como comemoração mesmo do 1 aninho do Amamos Ministério Infantil, vai ter uma programação gigante no Zap, que a benção é tão grande que eu dividi com um monte de grupo do Zap. O grupo da Monique também está participando, o grupo da Flávia, o grupo da Tia Cássia, um monte de grupo. Que vai ser uma semana missionária. A gente vai ter uma semana falando de missões. A gente vai estar... Gente, pensa que você vai estar falando, ouvindo e conversando com missionários que vão estar lá no Haiti, na África, no México. No México a gente vai ter tradução. Pensa que tem tradutor. Na Índia, tem a mina da Índia, eu acompanho ela há quase 2 anos no Face, o grupo dela, do pastor da igreja. Ela é casada com um pastor que tem uma igreja lá na Índia. Ela é daqui de Alameda, em Niterói, Rio de Janeiro. E aí ela já está 15 anos lá, quando a gente conversando dos temperos para fazer uma festa missionária. Sim, porque nós vamos dar dicas de como fazer festas e programações missionárias com as crianças. Aí ela se enrolando todo, que ela já não lembrava mais o nome dos temperos aqui do Brasil. Enfim, gente, hoje à tarde, eu conversando com uma tia que está preparando para contar a história missionária. Ela vai contar uma história missionária de uma pessoa que se converteu com a Amy Carmichael, que é uma outra história missionária. Sim. E aí ela está estudando a história, os olhos dela encheu de lágrima dela me contando, assim, foi a coisa mais linda. História linda. Nem começou, as pessoas se preparando. A tia Monique, que vai vir com seus filhotes. Vai ser bênção, gente. Pensa numa semana aqui só de inspirações, assim. Vocês vão sair realmente querendo falar muito de missões. E tem missões urbanas também. Né? Que você fala assim, como eu falei, a visão, a missão da sua igreja não é mandar missionários lá para fora, mas sim para as comunidades também. Vamos ter ideias nesse sentido. Então, essa é a tia Tânia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amiga, que o Senhor abençoe cada projeto seu, as suas ideias, que Ele continue estudando criatividade, que Ele continue abençoando o Grupo Amamos, todos os seus projetos, o seu ministério, que Ele continue te guiando, né, conforme a vontade dEle, debaixo da vontade dEle, na direção que Ele tem para a tua vida. Você tem sido bênção na vida de muitos irmãos, o seu grupo é uma bênção. Estou com saudade dos bate-papo, que volte logo, em breve. Né? E que seja uma bênção esse projeto aí com os homens. Amei essa ideia, né, dos homens no Ministério Infantil, porque... o Rodrigo Andrade vai apresentar, não sou eu, não. Extremamente necessário. Tá certo, tem que dar lugar aos homens mesmo, para os homens verem. Homens também fazem parte do Ministério Infantil. E a Semana Missionária, eu creio que vai ser uma bênção também, vai para a honra e glória do Senhor, né? Todos estarão ali envolvidos. Eu estarei ali ligadinha, antenadinha, participando. O seu grupo também. Exatamente, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Obrigada por tudo que você passou, por todos os seus ensinamentos.
Que o Senhor continue te abençoando, minha amiga. Tá bom? Em nome de Jesus. Foi muito Obrigada. bom estar com você, tá? E que o Senhor te abençoe. Posso deixar um versículo? Claro que pode. Para fechar. Esse eu sempre falo, eu falo várias vezes quando eu dou curso de um dia, que é: portanto, amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, Amém. sabendo que o vosso trabalho não é em vão. A Amém. gente realmente possa estar firme e ciente, não é em vão. Ah, Verdade. mas ninguém viu, o pai não falou, eu choro, a mãe não veio. Né? O seu trabalho não é em vão. Nunca é em vão. Glória a Deus. Muito obrigada. 1 Coríntios 15:8. 1 Coríntios 8, deixa eu botar aqui. 1 Coríntios 15, 8. Pronto. Um beijo, minha amiga. Muito obrigada, viu, por tudo. Tá? Que o Senhor te abençoe. E até aí a Semana Missionária, até aí a Semana do X. Amém. Vou divulgar aqui na página para que todos tenham acesso também, tá bom? Amém, vai ser lá no canal. Amém, gente. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Eu não consigo ver aqui o nome de todo mundo, mas muito obrigada mesmo, de coração. Beijo, amiga. Tchau, tchau.